Oi pessoal, meu nome é Bia. Eu sou a Kari. E esse é o canal da Vida Equestre. Hoje é o segundo vídeo da série Como Montar Melhor. E a gente vai falar sobre a segunda ajuda natural que a gente usa quando a gente monta os cavalos, que são as pernas. Como é que a gente aplica as pernas na condução do cavalo, né? É muito importante porque faz parte essencial da comunicação com o cavalo e também faz parte essencial do nosso equilíbrio sob a sela. Então, se a gente tem as pernas equilibradas, o nosso equilíbrio, consequentemente, sobre o assento, é melhor. Se você ainda não viu o primeiro vídeo da série, clica aqui em cima, que foi o vídeo sobre as ações das rédeas. Isso mesmo. E não esquece de já dar o seu like, de se inscrever no canal, pra gente é muito importante, tá bom? E vamos começar. Então, gente, as pernas, elas servem principalmente para a gente fazer as transições, né? Aumentar a velocidade do cavalo, mas também diminuir a velocidade. É que a gente só pensa no acelerador, mas as pernas também podem servir como freios, dependendo do jeito que você usa, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa se atentar é que para a perna ser efetiva, para você ter uma comunicação clara com a perna, você precisa estar com ela bem alinhada com o seu corpo, né? Então a gente vê aqui que o calcanhar ele tem que ficar próximo da articulação do quadril. Então o meu calcanhar, se eu traçar uma linha reta subindo, ele precisa ficar alinhado com o meu quadril e alinhado com o meu ombro também, tá? Isso é muito importante. Claro que é uma variação que vai muito da modalidade e também do assento que você está assumindo, né? Existem vários tipos de assento que a gente vai falar mais adiante, mas regra básica é essa. A perna não pode estar muito para frente, porque se eu coloco a minha perna muito para frente, e isso acontece quando a gente soca o calcanhar para baixo, né? Muita gente tem essa mania e muito instrutor fala isso para o aluno, para colocar o calcanhar para baixo, mas não necessariamente é isso que vai fazer a sua posição ficar melhor. É você colocar o peso corretamente na palma do seu pé, né? Então o estribo ele tem que ficar aqui em 1/3 do pé, na palminha que fica logo depois dos dedos. Esse é o lugar que o estribo tem que ficar sentado no seu pé, tá? Não pode enterrar o estribo e não pode ficar na ponta do dedo. Se você ficar muito na ponta do dedo, você vai cansar, seus dedos vão ficar cansados. E às vezes até fica dormente. Exatamente. E se você enterrar o pé, você não vai conseguir usar as suas pernas corretamente, a sua perna vai correr para frente, seu assento vai correr para trás, você vai ficar atrás do movimento do cavalo, atrapalhando o andamento dele. E, inclusive, é perigoso, porque quando a gente enterra o pé assim e o cavalo tem uma reação e você cai do cavalo, a chance do estribo ficar preso no seu pé é muito maior. Então é uma questão de segurança você saber colocar o estribo no pé, ok? Então, primeira coisa, não precisa socar o calcanhar para baixo, porque quando você faz isso, você está pressionando a armação da sua sela bem aqui na frente, e isso causa uma pressão excessiva na cernelha. Uma coisa importante é que a sela ela interfere na posição da sua perna. Então, assim, a posição que o estribo é fixado na sela, né, e as diferentes armações de sela vão colocar a sua perna em posições diferentes. Eu acho que o ideal sempre é essa posição, mas vamos supor uma sela western, você fica com a perna mais para frente. Uma sela de manga larga também, porque a armação dela é feita de uma maneira que você senta como uma cadeira, que na verdade não seria o ideal do ponto de vista da equitação clássica, né? Mas você vai ter que adaptar a sua modalidade e a sua necessidade. Então você tem que lembrar que montar a cavalo não é como estar sentado em uma cadeira. É como estar em pé com o joelho levemente flexionado. Então, o ideal mesmo, a não ser que você faça salto, é que o calcanhar esteja mais nivelado com o chão, né? Então ele não precisa estar socando assim, tá? Às vezes a gente vai pressionar a perna, né? E aí a gente escapa o calcanhar para cima. E pronto, perdi a minha perna todinha, né? Fazendo isso daqui. Isso daqui não é bom, porque aí você vai tentar arranjar o pé e aí o que acontece? Enterrei o pé, né? Então, lembrar que o peso do seu corpo tem que ficar à parte no estribo, não é só no assento. Então, uma vez que eu
conseguir manter a minha perna alinhada, eu começo a aplicar ela nos andamentos. Então, como é que eu aplico a perna? Primeira coisa, você vai abraçar a sua perna, lembrando de manter o calcanhar para baixo, tá, gente? Então, eu abracei, pressionei a minha perna no cavalo e aí, opa, o cavalo aumentou, ótimo. Então, é o primeiro pedido que eu faço. Se o cavalo não vai quando eu pressionei, aí eu começo a aumentar a pressão, né? Então, pressionei, não foi, aí eu dei uma vibradinha com a minha perna, tá? Por que isso? Porque assim, se você faz gradativamente, você cria um cavalo leve, um cavalo que responde. Se você o tempo todo está tendo que dar uma pernadona no seu cavalo para ele andar, é porque você está fazendo errado, né? Você tem que começar sempre devagar, porque uma hora ou outra o cavalo antecipa e você não precisa mais ficar dando pernadona no seu cavalo. Que é a melhor maneira de acelerar o seu cavalo e fica mais bonito, parece que você não está fazendo nada em cima dele, é pressionando ele. Então eu pressiono e faço a transição. Ótimo! Beleza! E aí, isso tudo a gente está falando principalmente do joelho para baixo, né, gente? Então estamos falando até agora aqui do acelerador, de como a gente acelera os nossos cavalos. Você vê que a Ariel é bem acelerada, né? Agora a gente vai falar sobre como desacelerar usando a perna, que é essa daí, ó. Esse daí é o pulo do gato, gente. Por quê? Porque muita gente acha que só serve para aumentar a velocidade. Mas se eu usar do joelho para cima, né? Ou seja, minha parte interna da coxa pode ser usada para eu me comunicar com o cavalo. Como é que eu vou fazer isso? Toda vez que eu for parar, pedir um alto ou fazer uma transição decrescente, eu vou pressionar o meu joelho, apertar o joelho na sela, os dois. Então, da mesma maneira que eu pressionei o calcanhar e o cavalo foi para frente, eu vou pressionar o joelho na sela para ele parar ou diminuir. Entenderam? Por que isso? Porque aí quando você está, por exemplo, executando um trote mais reunido ou um galope mais reunido, você consegue segurar o seu cavalo com a perna mais do que ficar o tempo todo tendo que segurar a rédea, que é o errado, né, gente? Você tem que saber controlar e reter o movimento do seu cavalo com todas as suas ajudas para você não ficar sobrecarregando as rédeas, né? Então, mais uma vez, eu vou pedir agora uma transição crescente, vibrei a perna, ela foi. Ótimo. E agora, uma transição decrescente. Apertei o joelho, ótimo. E ela é assim mesmo, gente, ela é acelerada. Então eu aperto o joelho e, claro, eu não vou ficar apertando o joelho para sempre. Eu vou apertar quando eu quiser fazer o comando, quando eu estiver apresentando o comando, e depois eu vou dar uma relaxada. Então você tem que aprender a manter a perna em um contato leve com o seu cavalo, para que ele também não se incomode, né? E nada de ficar montando e pernando, montando e pernando, e montando e pernando, e montando e pernando. Por quê? Quando você faz isso, você está habituando o seu cavalo à sua perna, você está fazendo com que ele não ligue para o estímulo da sua perna. Outra coisa que a gente precisa aprender com as ajudas da perna é justamente como a gente controla a espádua e a garupa do nosso cavalo de forma isolada. Então, a perna, ela, de forma neutra, ela fica no que a gente chama da posição frente à cilha. Então, se você olhar a minha perna, ela está logo perto da cilha, né? Logo perto dela. Então, por que essa posição? Porque é a posição que se alinha, né? E também temos a posição da perna atrasada, que é atrás da cilha, que é o que a gente chama, né? E atrás da cilha serve para a gente influenciar principalmente a garupa. E na frente da cilha serve para a gente influenciar principalmente a espádua. Vocês lembram da aula sobre as ajudas de rédea? Então lembra quando eu falei sobre a rédea de oposição frente à cernelha, que é para influenciar a espádua do animal? Quando eu influencio a espádua, eu uso essa rédea, mas eu também uso a minha perna frente à cilha, empurrando de um lado só para o cavalo ir para o outro. Então vamos fazer desse lado aqui, eu vou fazer para a esquerda para vocês verem. Rédea frente à cernelha e perna frente à cilha.
Então a minha perna também está aqui agindo e a outra fica parada, abrindo espaço para o cavalo. Do outro lado agora. Então pressionei perna frente à cilha e a rédea frente à cernelha. Ótimo, beleza. Então agora a gente vai falar sobre o efeito da perna atrasada, né? Então a gente viu que a perna frente à cilha influencia a espádua para os lados e a perna atrás da cilha vai influenciar a garupa para os lados, né? Então quando eu abro, faço a rédea de abertura, que a gente também já comentou, e atraso a minha perna de dentro, o cavalo tende a girar a garupa, né? Então isso é um exercício básico, inclusive que eu faço com todos os meus cavalos. Dessa forma, eu consigo influenciar o meu cavalo de forma isolada, né? Então eu consigo fazer ele mexer a garupa sozinha e consigo fazer ele mexer a espádua sozinha, né? Isso é muito importante. Eu espero que essa série esteja sendo proveitosa para vocês, que vocês estejam aprendendo algumas coisas. E por hoje é só, mas fica ligado que vai vir mais vídeo por aí. Não se esquece de se inscrever no canal, de dar um like aqui no nosso vídeo e acompanha a nossa página. Então, gente, comenta aí que vídeos vocês querem ver por aqui. Isso mesmo, gente. Um beijo! Tchau, tchau!